Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí de hoje, falar um pouco dessa movimentação. Hoje o dia foi muito bom, né? Foi um dia totalmente tranquilo para a gente operar. Não teve briga, né? Primeiro o preço desceu, depois subiu. Então, se você quer ver lá como é que foi o dia nosso, dá uma olhadinha lá no Instagram lá que eu coloco as operações, né? Onde vocês podem estar vendo aí o que aconteceu. Se você está chegando agora, já deixa aquele like, curte, compartilha o canal, porque aí a gente vai estar ajudando cada vez mais pessoas, porque o YouTube é através dos likes, dos comentários, que ele começa a mostrar o canal para mais pessoas, beleza? E quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nosso treinamento? Clica aqui ó, no QR Code ou também no link da descrição e conhece um pouco do nosso treinamento, que é um treinamento totalmente completo sobre Smart Money, onde você vai aprender tudo o que você precisa. Tem um grupo de alunos exclusivo no Telegram, onde a gente tira dúvidas, acompanha pregão, dá dicas de tudo que é jeito. Então, se você quer conhecer, clica aí no link na descrição ou aí no QR Code e vai lá dar uma olhadinha na página. Bora falar do gráfico, que é o que interessa. O mercadinho hoje foi muito tranquilo. Eu sempre falo para a turma, né? Existe uma coisa que eu adoro fazer, é operar o falso rompimento de pivô, né? Quando o pessoal adora no buy side liquidity, inclusive tem até a marcação, eu tinha colocado aqui um cifrãozinho nessa região, né? Esse buy side liquidity, o preço fez a varredura e depois rasgou para baixo. E aí quem acompanha lá viu, eu acabei saindo aqui embaixo, trade deu 800 pontos, um trade só, dia fechado, e era isso. Lembrando, tá? Eu estava falando no estudo de ontem sobre a movimentação do preço, tá? O preço vem fazendo bose, então nós temos sim tendência de alta ainda. A gente sabia que isso aqui é uma operação de pullback, né? Aqui a gente tinha uma zona de liquidez muito grande, depois a gente tinha essa outra região aqui embaixo, tá? O preço segurou aqui e está querendo dar continuidade no movimento. A atenção que vocês precisam ter, ela é voltada para algumas regiões, tá? E aí eu vou deixar marcado aqui para vocês entenderem. Não a questão só de, é o order block, não. Vocês precisam entender que a gente opera regiões, tá? E aqui, por exemplo, eu tenho essa região de liquidez, tá? Que o preço pode, inclusive, botar todo mundo preso na venda aqui para continuar subindo. Pode fazer esse movimento micro aqui, exatamente o que ele faz aqui, né? Vem, bota todo mundo na venda, depois volta. Esses padrões, o preço sempre vai se repetir, então ele sempre vai fazer a mesma coisa. Depois a gente tem esse outro ponto aqui, que nesse ponto eu já vou deixar marcado como uma região bastante importante, tá? Para vocês estarem prestando atenção nisso daqui. Então, assim, são os pontos que a gente estaria olhando para possíveis movimentações aí na parte da compra, tá? Por quê? Porque a gente tem alvo lá para cima, tá? A gente tira o zoom, eu tenho essa zona aqui que é de um order block de 60, tenho essa zona aqui de cima, então a gente tem uma continuidade que o preço pode fazer para chegar até esse alvo, que seriam os possíveis pontos de venda, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Tá vendo? Quando a gente filtra o 15 minutos e olha ele de uma versão mais macro, vocês vão ver que eu tenho aqui um buy side liquidity ainda nessa região, com um imbalance e uma região de order block logo atrás, tá? Então eu tenho assim, ó, toda essa zona aqui para trabalhar, inclusive, tá? Então assim, o que você pode fazer? Você pode deixar ela toda marcada. Quando o preço chegar ali dentro, você vê uma reversão no time frame menor, aproveitar essa oportunidade, né? Então, tudo isso é o que a gente fala e a gente sempre está mostrando aqui no canal, tá? Então, a gente deixa marcada a região ali em cima, que é a expectativa nossa do lado
de alvo do preço, né? Entenda, uma coisa que vocês precisam entender sempre no Smart Money é o seguinte: se o preço está fazendo movimentações de subida, quando ele voltar, eu vou comprar. Aí eu ainda não sei se ele acabou esse pullback. Ele pode ainda, inclusive, ó, tá vendo quando você tira o zoom? Ó, você tira o zoom, você tem você tem uma região de liquidez muito grande aqui. Então eu não sei ainda se isso daí acabou o pullback, tá? Por isso que eu falo, a movimentação ela depende do quê? Ela depende de como o preço reage. Por isso a importância tão grande do volume, né? Porque eu tenho o sell side liquidity aqui embaixo. Se o preço não renovar topo, perder, ele pode vir inclusive testar essa região aqui, ó, que ele ainda não testou, para depois sim subir, tá? Então fiquem atentos. Eu daria preferência para compras nessa parte de baixo, tá? Tanto é que essa daqui de cima eu não vou deixar nem marcada. Quais são os riscos que a gente teria aqui de compra? Essa região aqui, ó, inclusive aqui, ó, olhando nesse sentido, tá? Sempre nas extremidades. Então aqui a gente tem a nossa visão compradora e se fosse pensar numa retração seria aqui, tá? Nesses dois pontos aqui. Isso seria nosso pensamento para vender o índice, tá? Lembrando, sempre vender é contra a tendência. Vender contra a tendência é sempre muito mais perigoso. Beleza? Então fiquem atentos aí nessas movimentações. Bora falar do dólar. Ó, o dólar segue cada vez mais subindo. Hoje foi mais um dia, né, que ele subiu e foi direto. Já passou batido dessa região. Vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos, porque até nos 60 minutos está difícil da gente analisar. Ó, tá? Aqui lembrando o seguinte, ó, lembram que isso aqui, esse pavio foi um sweep que o dólar fez. Então cuidado quando o preço chegar aqui, porque isso aqui não vai ter liquidez, tá? A liquidez, ele foi a captura de liquidez, né? Então o que que a gente tem aqui, ó? Qual é o próximo ponto desse preço? Aqui, ó. Nessa região aqui em cima. Que eu tenho inclusive o gap. Deixa eu só botar aqui oferta e arrastar para lá, que esse aqui, ó, tá longe para dedéu, tá? É um movimento bem antigo, mas a gente tem que ter essas noções aí do que o preço está fazendo para a gente se basear. Então a gente tem que saber que ali pode ser um possível ponto de reversão do preço, tá? Na parte de baixo a gente tem essa movimentação aqui de baixo, tá? E depois a gente tem essa outra aqui nos 60 minutos. Então assim, essas são as regiões, tá? Que eu diria que para a continuidade dessa tendência aqui, dessa subida, seria alguma coisa nesse sentido. Lembrando que aqui já seria algo relacionado a choque, tá? Então, para uma possível reversão, tá? Mas fiquem atentos aí, porque o dólar está num repique de alta. Repique não, né? Numa tendência de alta. Nem olha para trás. Então, tem que ter muito cuidado aí nas operações. Ainda mais quando ele faz isso, ó, e ele não deixa sinais, assim, movimentos claros, né? Ou seja, que nem hoje. Ele subiu direto. O que você vai ter aqui dali a pouco você pensar num possível pullback, um teste dessa região aqui da abertura de hoje, como uma continuidade no preço, tá? Atenção a isso aqui, principalmente nessa região aqui. Feito? Então, cuidado aí com o dólar, beleza, turminha? Bora falar de mercado americano. Nasdaq hoje deu uma movimentação boa, apesar dela ser... Hoje ele trabalhou travado, né, nesse range. O que a gente tem aqui de análise para falar? Primeira coisa, a gente continua com essas duas regiões aqui de cima, tá? Vocês percebam o seguinte, ó. A gente tem... ele chegou nessa região aqui de baixo, falhou o fundo e está voltando
para buscar essa liquidez que está deixando aqui em cima. E aqui, ó como ele faz. Ele monta a liquidez interna. Então, eu tenho essa região aqui e eu tenho esse sell side liquidity aqui embaixo. O que a gente tem para analisar no sell side liquidity? Amanhã tem que estar atento a essa região aqui, ó. Tá? Essa zona aqui de baixo. Para quê? Porque aqui pode ser que ele faça o movimento de capturar a liquidez para levar o preço para cima. Na sessão hoje asiática, é muito provável que ele permaneça aqui nessa região, tá? Então fiquem espertos, porque ele pode ficar lateralizando. Aí em Londres ele vem buscar liquidez para depois na sessão de Nova York ele abrir e fazer o movimento para cima. Tem que tomar cuidado com essa região, tá? Porque aqui é onde a gente tem aí um possível movimento de subida, do Nasdaq, tá? A gente tem, eu vou deixar aqui, ó, esse movimento e tem uma outra região que é essa aqui, muito perto, tá? Então fiquem atentos aí, que aqui são os pontos interessantes para a gente estar buscando essa possível compra aí, para tentar ver se ele vai até os níveis superiores. Fechado? Bora falar do euro. Ó, o euro, de novo, né, fez um movimento aqui de captura, né, veio aqui para baixo. Temos alguns pontos interessantes aqui nesse fundo, né, que é esse order block que a gente tem marcado aqui. Fora ele, de novo, ó, a gente está travado com uma região de liquidez aqui, tá? E eu tenho um movimento de buy side liquidity que ficou grana presa aqui. Então pode ser que esse preço venha a buscar essa liquidez, tá? E eu tenho essa outra região aqui em cima também, que tá bem interessante, tá? Aqui nessa região, tá vendo? São os pontos de buy side liquidity. Então, fiquem atentos a essas movimentações do euro. Mas quando a gente tira o zoom, ó, o que vocês têm que estar esperto? Por mais que ele esteja consolidado, ele ainda está fazendo topos e fundos mais baixos, tá? Então, digamos assim, ainda está no canal. Então, é muito possível que ele ainda venha testar essa região aqui antes de voltar, tá? Então, a gente está num teste de fundo, onde o preço não tem força para subir. Então, toda atenção é importante aqui nessa zona para não fazer besteira. Combinado? E o ouro? O ouro, mais uma vez, deu aquela engatada para baixo, né? E é aquilo que eu falo sempre, né? Depois daquele sweep que ele fez lá atrás, e ele começou a virar para o lado de baixo, o que vocês precisam ter cuidado? Com os movimentos dele nas extremidades, porque ele sempre vai testar as extremidades, tá? Ó, inclusive, é aqui, ó, eu tenho os dois pontos aí para estar atento no ouro. Aqui, ó. Esse carinha aqui. Ó. Tá? Que foi o fundo ali que ele tinha feito. Então, eu tenho dois pontos aqui importantes, tá? Para a gente estar prestando atenção. E depois a gente tem, inclusive aqui, ó, é uma zona de liquidez e é o que pode empurrar ele para baixo. Então, qual que é a atenção que vocês precisam ter aqui no ouro? Essa consolidação que ele está aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Essa consolidação que ele está aqui. E ele tem que ter... E aqui, ó, ficou uma liquidez extrema, tá? Então, o que tem que tomar cuidado? Se por um acaso ele não vai fazer isso aqui, dá um repique para baixo
para depois voltar a subir. Ele está muito próximo do alvo, tá, turma? Então, o que seria mais coerente a fazer? Tentar aguardar para tomar decisões do lado certo, esperando ele chegar num alvo de 60 minutos, para aí sim tentar surfar essa onda aí com ouro, beleza? Então tomem muito cuidado com isso daí. Deixa eu só deixar marcado aqui, ó, essa região de liquidez aqui, ó, que essa daqui é bastante importante. Fechou? Então era isso, turminha. Mais uma vez, valeu. Tenham todos aí bons estudos, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até a próxima.